Olá, comunidade selvagem! Hoje continuamos a nossa viagem pela coleção A Fauna, apresentando o 9º volume da série. E aqui nós vamos viajar pelo continente australiano, que na década de 80 até década de 90 era relativamente raro de encontrar na literatura. A Austrália é caracterizada por uma fauna impressionante de mamíferos da ordem dos marsupiais, bem como dos monotremos. São mamíferos bem diferenciados dos placentários. O continente australiano também é rico em avifauna, tem algumas espécies bem características. E o continente australiano é caracterizado por ser o continente mais seco entre todos os demais. É onde a presença das paisagens áridas é mais frequente, o que favorece uma variedade maior de répteis. A Austrália tem uma diversidade de fauna de lagartos bem extensa. Esse livro aqui não trata apenas sobre a região da Austrália, o autor também fez alguns comentários sobre a evolução em ilhas. Ele destacou alguns arquipélagos, tais como a ilha de Madagascar, o arquipélago das Canárias e as Ilhas Galápagos. Eu espero que vocês gostem da viagem por esse livro aqui, que apresenta alguns registros fotográficos bem interessantes, ok? Vejo vocês na continuação do vídeo. Até lá. Muito bom, comunidade selvagem. Vamos fazer a nossa viagem aqui pelo 9º volume da coleção A Fauna, onde a gente vai apresentar o continente australiano. E o primeiro capítulo segue o mesmo esquema, né, dos demais volumes da obra. Ele faz aqui um retrospecto, né, das paisagens que existem no continente australiano. Ele faz um comentário bem breve aqui sobre a fauna de marsupiais que caracteriza essa parte do mundo. E logo em seguida ele faz um comentário aqui bem completo sobre os répteis que habitam a região do deserto. A presença, né, dos lagartos de grande porte, como os varanos, e algumas espécies bem icônicas da família dos cincídeos, dos agamídeos, que são as espécies características ali daquela região da Austrália. Essa foto aqui é bem legal, é de um fazão ocelado. Ele é famoso no mundo por não chocar os ovos diretamente. Ele constrói grandes montes de areia que servem como chocadeiras na incubação de seus ovos. E para vocês terem ideia, né, do tamanho dessas chocadeiras, essa foto aqui dá para comparar o tamanho do monte de areia que um exemplar faz para chocar a sua ninhada. Essa foto aqui é de um emu, a segunda maior ave existente hoje no mundo, só perdendo em tamanho para o avestruz. A fauna de aves de rapina no continente australiano não é tão diversificada, mas mesmo assim existe uma espécie de grande porte, que é a águia audaz, ou águia de cauda em cunha. Esse capítulo é muito legal, ele fala sobre os cangurus. Essa foto aqui é muito boa, é bem caracterizada, é um exemplar macho do canguru vermelho. Não deixe de verificar no nosso canal, existe um vídeo da seção Você Sabia, só falando sobre essa espécie de canguru. Aqui um retrospecto, né, da diversidade de espécies de cangurus existentes na Austrália. Canguru geralmente é o nome usado para as espécies de maior porte. As espécies menores são chamadas de walarus ou wallabies. E é um animal bem adaptado para diversos tipos de ambiente. O canguru vermelho em si é a espécie mais adaptada às regiões de estepes desérticas. Essa foto é muito legal, traz um casal de dingos aqui, ó, acharam uma carcaça de wallaby. A selva tropical e os bosques australianos. A selva da Austrália é caracterizada por árvores de eucalipto. A maior diversidade de espécies de eucaliptos são encontradas na Austrália. E falar de eucaliptos na Austrália é falar do koala. Ele é um marsupial adaptado especialmente para viver de eucaliptos. E existem também alguns marsupiais, né, com hábitos arborícolas, que a gente chama de filandras, que habitam também a floresta de eucaliptos. Essa aqui é uma espécie terrícola, ela é chamada de wombat.
Essa foto é muito legal, é de um dos dois únicos monotremados existentes hoje na natureza. Esse aqui é uma ecdina. Mais para frente nós vamos ver algumas fotografias do ornitorrinco. Os cangurus não são exclusivamente terrícolas, existem algumas espécies que têm hábitos arborícolas. Aqui é um capítulo muito legal, são as aves dos bosques e savanas da Austrália. E aqui tem um plano da cabeça do casuar. Esse é o cuoca-burra, um martim caçador bem característico da região da Austrália. Na região da Nova Guiné, há a presença das aves do paraíso, com plumagem muito colorida. São uma das aves mais impressionantes do mundo. Existem aproximadamente 40 espécies de aves do paraíso. Esse daqui é um pássaro cetim, é um parente das aves do paraíso, e eles costumam fazer o que a gente chama de pérgolas. São ninhos que os machos constroem na época da corte, na época de reprodução, para atrair as fêmeas. Além de construir, a estrutura para atrair as fêmeas, cada espécie coleciona alguns objetos para colocar em volta dessas construções aqui, para ajudar a atrair a fêmea. Algumas espécies, como o pássaro cetim, têm predileção pela cor azul. Outras têm predileção pela cor vermelha. E cada espécie constrói o que a gente chama de caramanchão de um formato diferente. Esse aqui é um parente do fazão ocelado, a gente chama de peru do matagal. Essa espécie é muito legal, também habita a região da Nova Guiné, é a chamada pomba-goura. É a maior espécie de pomba do mundo. Aqui são fotos de casuar. Uma ave que é caracterizada por um grande esporão em um dos dedos. Esse aqui é um exemplar jovem, ele ainda não tem a cor de adulto. O jovem, ele nasce com a plumagem cheia de listras, depois ele perde, fica com um tom pardo, e quando ele chega na idade adulta, ele fica com a plumagem escura e com o pescoço e a cabeça coloridos. Esse aqui pode aproximar muito, quem vê assim de relance pensa ser um noitibó, mas na verdade é um pássaro de uma família diferente, são os chamados bocas de rã. Essa ave é muito interessante, é a chamada ave lira. É o maior passeriforme hoje existente, e ele é caracterizado pela habilidade de imitar cantos de outras aves e até outros sons que ele ouve na natureza. Aqui um retrospecto da diversidade de corujas e aves de rapina diurnas na região não só da Austrália, mas da Nova Guiné e ilhas próximas. A Austrália é conhecida pela grande diversidade de papagaios. E na Austrália também nós encontramos as famosas cacatuas. Antigamente todos os pistaciformes eram englobados numa única família, que é a dos pistacídeos. Mas análises genéticas posteriores agrupou as diversas espécies em algumas famílias diferenciadas. Esse aqui é o periquito australiano, um pássaro muito espalhado pelo mundo devido à criação em gaiola. Na Austrália eles vivem em grandes bandos. Esse panorama aqui é muito legal, traz os pistacídeos de vários locais do mundo. E aqui está a nossa arara canindé. Esse aqui é um capítulo dedicado aos marsupiais carnívoros da Austrália. São espécies com sério risco de extinção. Quando os europeus começaram a colonizar o continente australiano, houve uma perseguição muito grande dos marsupiais carnívoros. Um deles, praticamente, quase que com certeza absoluta, está extinto, que é o tilacino, o lobo da Tasmânia. Apesar de que algumas pessoas ainda têm esperança de que exista um ou outro vivo na natureza, só que ele não é visto há décadas, provavelmente está extinto. Esse aqui é o diabo da Tasmânia. Hoje é o maior marsupial carnívoro da região.
Esse aqui é um animal também muito raro, é o numbat. Ele se alimenta de formigas e cupins. Seria como o tamanduá, ele ocupa o nicho do tamanduá na Austrália. Aqui, apesar do continente australiano ser caracterizado por ambientes mais áridos, desérticos, ele também apresenta regiões úmidas, principalmente nessa região aqui, ó, que tem um parque nacional famoso no mundo todo, que é o Parque Nacional de Kakadu, que serviu como palco para as aventuras do filme do Crocodilo Dundee. Aqui a foto do ornitorrinco, né, a outra espécie de monotremado existente no mundo. Na Austrália tem essa espécie aqui de rato que é aquática, é o rato d'água australiano. Também tem uma diversidade boa de espécies de crocodilos e tartarugas nas águas do continente. A partir daqui, nós saímos do continente australiano para visitar algumas ilhas. E aqui, o primeiro capítulo das ilhas fala sobre toda a questão, né, de como os ambientes de ilhas podem ser diversos e elas são verdadeiros laboratórios da evolução. É onde há a presença dos maiores endemismos e exemplos de fauna ameaçada de extinção. Uma delas é esse aqui, ó, é o kakapo na Nova Guiné. É uma das espécies mais raras do mundo, também conhecido como papagaio coruja. Esse aqui é o Kea, é uma espécie de papagaio que habita regiões de montanha. Esse capítulo é legal. Esse e o seguinte tratam da ilha de Madagascar, que é famosa, né, pela fauna de camaleões, das lagartixas diurnas, que tem uma coloração bem chamativa. Tem algumas espécies de aves que são endêmicas. Esse aqui é o periquito inseparável. Essa espécie aqui não é exclusiva de Madagascar. Madagascar é famosa por ter uma família da antiga ordem de insetívoros, né? São os tenrecídeos. Quase todas as espécies habitam a ilha de Madagascar. Também tem o fossa, que é um viverrídeo, parece um felino. Aqui é um capítulo todo dedicado aos lêmures, que são primatas, vamos dizer assim, menos adaptados, né, menos derivados dentro da ordem dos primatas. Eu não gosto de falar do termo primitivo, porque dá a impressão de que são animais, vamos dizer assim, não adaptados ao ambiente. Pelo contrário, é uma família diversificada e muito adaptada. Aqui faz um comentário sobre as Ilhas Galápagos. Ele dá uma pincelada sobre a importância da ilha na formulação da teoria das espécies, quando o Charles Darwin visitou as ilhas, mas ele não chega a entrar muito no detalhe, não. Ele fala mais sobre a diversidade que é encontrada nas ilhas, tais como a dos tentilhões das Galápagos. No final, ele começa a falar sobre algumas ilhas dos mares do sul, né? Essa região toda aqui, ó, que está localizada ali no Oceano Pacífico. Aqui tem uma infinidade de ilhas. Aqui a quantidade de espécies únicas aqui é muito grande. E é aqui que você encontra também uma diversidade de espécies de morcegos enorme. Aqui o autor fala, né, sobre a questão do isolamento dessas ilhas, que favorece a formação de novas espécies. Fala um pouquinho sobre as Ilhas Havaí e a diversidade de drepanidídeos. E, por fim, ele fecha o livro falando sobre o arquipélago das Canárias. Ele não menciona aqui, mas esse arquipélago aqui, ó, ele foi bem explorado por Charles Darwin na época da sua viagem ao redor do mundo. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da apresentação de mais esse volume e vejo vocês na próxima semana. Até lá!